Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Inédita Pamonha. Quinta-feira, dia de reflexão sobre a vida. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Eu vou propor aqui que pensemos juntos. Imagina um tempo de democracia direta. Eu queria que você se imaginasse em Atenas de 4 séculos antes de Cristo, 350 antes de Cristo, que você imaginasse como poderiam ser os prédios, como poderiam ser as casas, as ruas e como poderia ser a praça onde os cidadãos se reuniam para discutir as decisões, argumentar, debater, deliberar. E, bom, eu espero que você imagine que, nesse caso, a vida na rua, a vida na praça, a vida com os outros, a vida interagida e convivida, conversada, ela era muito importante. As pessoas passavam muito do tempo, sobretudo os cidadãos, passavam muito tempo fora de casa, conversando com outros cidadãos, interagindo, debatendo, provavelmente falando besteira também, falando bobagem, mas de vez em quando falando coisas sérias sobre a cidade. E naturalmente não era só na Ágora que isso acontecia, não era só num cenário parlamentar que isso acontecia, era em qualquer boteco, qualquer esquina, qualquer calçada, qualquer canto. Bom, qual é a graça disso? É que quando você pensa em felicidade nesse tempo, a felicidade tinha muito a ver com essa vida na cidade, né? Essa vida na polis, essa vida política. Entendendo aqui política num significado muito mais amplo, né, do que nós entenderíamos hoje. É uma vida vivida por todo cidadão que, na interação com outros cidadãos, estava ali debatendo, discutindo, conversando sobre os destinos daquela cidade, né, comum a todos. A felicidade, portanto, de cada um dependia muito de como as coisas aconteciam na polis, com quem eles conversavam, quem eram os seus amigos, quem eles encontravam, com que assiduidade iam à praça pública debater, que tipo de argumentos apresentavam, que tipo de vitórias tinham, de derrotas, que interesses eram os seus que eram defendidos com tanto ardor, quando que eles eram satisfeitos, quando não. E tudo isso era muito, mas muito importante para que a vida valesse a pena. O significado da vida estava muito ligado a essa presença interagida, convivida, conversada, discutida, etc. Então veja, o que eu estou tentando dizer é que no tempo de Sócrates, no tempo de Platão, no tempo de até mesmo de Aristóteles, né, não dava para falar em felicidade sem se reportar àquela vida onde a felicidade poderia acontecer. Se a felicidade é um atributo da vida e a vida é vivida na rua, conversando, discutindo, interagindo e debatendo, é lógico que, para que a vida possa ser feliz, isso aí tem que ser bom. Essa vida política tem que ser boa. Bom, mas o que foi que aconteceu? Você mais ou menos sabe o que foi que aconteceu é que a Grécia foi totalmente tomada por Alexandre, né? Curiosamente, aluno de Aristóteles. E aquilo tudo acabou, né? Tudo foi incorporado a esse grande Estado alexandrino, né? E mesmo depois, quando Alexandre morreu prematuramente, o seu império foi dividido, fragmentado, e o que era a Grécia ficou lá junto com outras terras num desses fragmentos, né? E o que mudou? Mudou é que a vida deixou de ser vivida como era antes. Não
Não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido porque as pessoas não iam decidir nada, né? Mesmo depois, quando tudo foi tomado pelo Império Romano, a distância entre o cidadão e a instância decisória era imensa. Imensa. Não era o cidadão que decidia. Então, as pessoas tinham muito menos prazer em debater, deliberar, escolher, decidir e argumentar. Por quê? Porque tudo isso teria muito pouco impacto junto àqueles que efetivamente tomariam as decisões. Então, pouco a pouco, foi desaparecendo esse tipo de vida política dos cidadãos. E aí, é claro, como a vida tem que ser vivida em algum lugar, o que a gente assiste pouco a pouco é um retorno para casa. A vida passa a ser mais vivida em função de assuntos privados e muito menos em função de assuntos públicos. Então, quando você pensa em felicidade agora, a felicidade já não é mais uma felicidade irremediavelmente ligada à polis, à política e aos grandes debates. Felicidade tem a ver com o seu canto familiar, felicidade tem a ver com seus assuntos privados, a felicidade tem a ver com o cara que na garagem dele monta e desmonta a sua motoca, depois ele compra outra motoca, e ele compra e desmonta a motoca, turbina a motoca, troca de peça. Professor, mas não tinha motoca no Império Romano. Eu juro que eu sei que não tinha, mas é para você entender, né? Um exemplo fora de época te ajuda a entender. Lá no Império Romano, de certo modo, não tinha motoca, mas haveria muitas outras atividades privadas, reclusas no sentido de que você vivia, quando muito, com a sua família, ou então, francamente, sozinho. E por quê? Porque o prazer de debater questões políticas era muito menor. E era muito menor porque esse debate, eu repito, teria muito pouco impacto, ele não levaria a nada, ele não participaria, ele não influenciaria. A distância é muito grande das instâncias decisórias para o cidadão comum. Olha, o que eu estou tentando te dizer? Eu estou tentando te dizer que, no final das contas, quando você pensa em felicidade, não tem como abrir mão das circunstâncias históricas em que essa reflexão se dá. Não tem como você falar em felicidade numa perspectiva absolutamente atemporal, né? Numa perspectiva completamente, radicalmente absoluta, independentemente do tempo e do lugar. Porque, sendo a felicidade um atributo da vida e a vida sendo muito diferente de canto para canto, de lugar para lugar, de época para época, é claro que o que as pessoas entendiam por felicidade era muito diferente de uma época para outra. Então, comparando gregos e romanos, né, a diferença do que eles achavam necessário para ser feliz era brutal. Se você chegasse para um cara como Sócrates e mandasse ele consertar a motoca na garagem da casa dele, ele ia rir na sua cara, ele ia dizer que isso não tinha a menor relevância e não tinha, digamos, nada a ver com a vida feliz. Ao passo que muda-se o cenário, muda-se o contexto histórico e, a partir daí, as condições para uma vida feliz passam a ser outras, porque simplesmente a vida é outra. Ela é vivida em outro lugar, ela é vivida com outras pessoas, ela é vivida na implementação de outras atividades e, portanto, a felicidade também é completamente outra. Quando você, num terceiro momento, assiste ao surgimento do pensamento de Jesus e seus discípulos, você vai encontrar um terceiro elemento nessa história, né? A felicidade não é mais a vida na polis, a felicidade não é mais uma vida privada, não é? Uma vida voltada para as questões próprias, mas a felicidade passa a estar diretamente relacionada à ideia de salvação. Em outras palavras, nós poderíamos pensar,
eu acho, né? Eu estou dizendo o que eu acho. Nós poderíamos pensar em felicidade A e felicidade B. A felicidade A é na eternidade, é mesmo ao lado de Deus, é mesmo fora daqui, é mesmo na transcendência, é mesmo em algum mundo suprassensível, é mesmo sem corpo, é mesmo... Bom, enfim, essa felicidade é relacionada à vida, a chamada vida eterna, e, bom, vamos deixá-la quieta aí, porque não tem como comparar com as outras duas, né? Mas você tem uma outra felicidade, né? Uma outra felicidade que é a felicidade aqui, né? No mundo sensível, no mundo das coisas, no mundo das pessoas, no mundo do universo, no mundo da imanência, no mundo das forças vitais, no mundo dos desejos. E é claro que o pensamento cristão também vai ter uma resposta. E essa resposta, ela é, num primeiro momento, uma resposta de boa preparação, né? Uma vida boa é uma vida que prepara para a eternidade. Mas isso é meio frustrante, é meio inconclusivo, sem substância. A substância que confere, que encorpa essa resposta é o amor, a ágape. É o amor pelo próximo, é amar os outros como você se ama. Esse amor que passa por ser um amor sem contraprestação prevista, por ser um amor de entrega, por ser um amor que não requer pagamento, por ser um amor incondicional, por ser um amor de oferecimento. Esse amor passa, antes de mais nada, pela consideração da existência do outro, da vida do outro, da alma do outro como tão importante quanto a própria. A consideração do outro como filho de Deus, tanto quanto cada um, não é? O tu, o ele, o vós, o eles e o elas, todos eles são filhos de Deus, não é? Portanto, tem uma importância equivalente ao eu. E aí você é convidado a amá-los todos. E você, portanto, teria uma felicidade diferente da grega, diferente da romana e diferente de qualquer outra. É uma felicidade que cobra, que requer uma disposição que é, por um lado, uma disposição afetiva, mas que vem acompanhada de um arcabouço moral importantíssimo. Como sugere Kant, já que não ama, faça como se amasse. Faça como se amasse. Considere o outro como se amado fosse. Conviva com o outro como se amado fosse, como se amor houvesse. Respeite o outro como se amor houvesse. E isso é condição da vida feliz para o cristão. E aqui, então, você tem uma reunião bonita de elementos. Você tem uma felicidade de participação, de debate, de decisão, de coprodução, uma felicidade que passa pelo exercício de um certo poder coletivo. Você tem uma felicidade que caminhou no sentido da vida privada, no sentido do ensimesmamento, no sentido de uma busca de si mesmo, no sentido de uma identificação daquilo que te faz bem. Essa segunda felicidade, ela encontra o seu apogeu nos dias de hoje com a doutrina do conhecimento de si, a doutrina do mindfulness, a doutrina do desenvolvimento de si, né? Self-development, que em alguns lugares recebe o nome de autoajuda e assim por diante. A terceira resposta que nós apresentamos aqui é uma felicidade de dádiva, de entrega, de amor, de consideração pelo outro. Então veja só que interessante. Em cada uma dessas respostas, você tem, digamos, condições específicas para uma vida feliz muito diferentes das demais. O homem feliz na Grécia era um homem que participa, o homem feliz em Roma é um homem
que se investiga, que se busca, que se conhece, ou pelo menos que procura se conhecer. E o homem feliz cristão é um homem que ama, e que pelo amor crê numa vida eterna, aonde aí sim passamos da felicidade tipo B para a felicidade tipo A, ao lado de Deus, o Criador, do qual somos apenas imagem e semelhança. Bem, o nosso objetivo aqui, a nossa conversa aqui hoje foi no sentido de mostrar que, dependendo de onde você estiver e a vida que estiver vivendo, a felicidade pode assumir contornos e ter atributos muito próprios, muito específicos e muito relevantes. Afinal de contas, ninguém em sã consciência negará a importância da participação política do cidadão para uma vida boa. Ninguém em sã consciência negará a importância do conhecimento de si para uma vida boa. Ninguém em sã consciência negará a importância do amor e da consideração pelo outro para uma vida boa. E, portanto, a gente dando a palavra aos diversos porta-vozes da história, só temos a aprender e a avaliar o quanto essas ideias participam da nossa vida. Sabemos muito bem que hoje, se você sair pela rua e perguntar o que é a felicidade, é muito pouco provável que as pessoas falem em participação política. Talvez até elas reconheçam alguma importância em participar politicamente, mas não atrelam isso à ideia de felicidade. Se você sair na rua e perguntar sobre felicidade, apesar da multiplicação dos templos, também não é muito comum que o amor ao próximo seja vinculado à felicidade de cada um. E, portanto, nós poderemos entender que hoje assistimos a uma espécie de apogeu da busca de si mesmo, apogeu do conhecimento de si mesmo, apogeu do pleno desenvolvimento de si mesmo, apogeu da plena eficiência de si mesmo e reconhecimento. Escrevi um dia Em Busca de Nós Mesmos e, no final das contas, tratava-se aí de uma produção que indicava essa concepção contemporânea de felicidade, de cada um com cada um, em busca do apogeu e do pleno florescimento de si próprio. Era isso por hoje, muitíssimo obrigado. Esse foi o Inédita Pamonha Eastman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management. Se você gostou e gostou muito, você volta quinta-feira que vem. Se não, não tenha pudor em abandonar a nau da reflexão para fazer alguma coisa mais útil, mais profícua e mais aportadora de prosperidade. Beijo grande, até quinta. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.